Há pessoas que não roubam dinheiro, elas roubam a sua realidade. Se essa frase te incomoda, ótimo, foi feita para isso. Você acha que sabe identificar gente tóxica? Que consegue distinguir o manipulador óbvio do amigo problemático? Fantástico. Agora esqueça tudo o que você acha que sabe por um minuto e venha comigo, porque o verdadeiro perigo psicológico não veste jaqueta preta nem fala alto. Ele sorri, abraça, elogia e enquanto você acha que ganhou um aliado, está perdendo pedaços de si mesmo. Existem, segundo Carl Gustav Jung, tipos de pessoas que não são perigosas porque desejam seu mal. São perigosas porque desconhecem o próprio interior e, por isso, projetam seu caos em quem está perto. Projeção não é só um termo bonito que psicólogos usam para soar sábios. É a artimanha silenciosa que transforma você em alvo, espelho, bode expiatório e herói imaginário ao mesmo tempo. A pessoa que projeta não te vê. Ela vê um pedaço dela mesma que dá medo encarar e então pede que você o represente. Você começa a viver o papel que alguém escreveu para você sem sequer desconfiar do roteiro. Imagine conviver com quem te faz responsável por emoções que você nunca provocou. Você entra numa conversa leve e sai se perguntando se fez algo errado. Você tenta ser empático e, de repente, se vê preso numa teia de culpa onde todas as linhas chegam até você. Esse é o manipulador inconsciente. Não um vilão calculista, mas um náufrago emocional que usa você como boia. Ele não planeja te destruir. Ele apenas precisa de alguém para carregar a sombra que ele recusa olhar. E aqui está a graça macabra. Sua empatia vira gasolina para o incêndio alheio. Você pode perceber isso em frases aparentemente inocentes. Você sempre me entende melhor que todo mundo. Se eu não falo com você, eu me perco. Você é a única pessoa que me faz bem. Não é amor, é transferência. A pessoa te transforma em porto seguro porque não quer enfrentar o próprio mar revolto. O que começa como devoção vira dependência e, finalmente, controle. E tudo isso sem que ela tenha consciência do mecanismo. Jung nos deixou a lição dura. O que não se admite em si aparece como destino, e às vezes o destino tem o seu sobrenome. Tem também os que vivem presos a uma versão impecável de si mesmos, os donos da máscara social, os que acreditam que aparência é identidade. A persona, segundo Jung, é útil. É a roupa social que nos permite existir em público. O problema é quando alguém acredita tanto nessa roupa que esquece o corpo por baixo. Esses indivíduos se tornam espetaculares atores. Tudo bem vestido, tudo no lugar, tudo tão previsível e seco que até parece qualidade. O perigo desse tipo? A vida com eles se transforma em teatro permanente. Você nunca conversa com um ser humano, conversa com um roteiro, e há um efeito contagioso nessa convivência. Você começa a ajustar seu tom, a calibrar suas reações, a ensaiar respostas. O ambiente vira uma peça onde a improvisação é proibida. Se você chora de verdade, eles recuam, desconfortáveis. Se você demonstra dúvida, eles assumem a direção com um sorriso técnico. Não é que eles não sintam, é que sentir é perigoso e o palco não suporta desordem. A persona forte exige coopção. Se você não participa do teatro, será considerado defeito de montagem. Assim, aos poucos, você mesmo começa a aplicar a maquiagem que eles pedem. Essa é a sutileza tóxica da superfície impecável. Mais perigoso ainda é quando essa máscara é sustentada por um porão cheio de coisas não ditas. O repúdio ao que não é socialmente aceito, raiva, luxúria, inveja, ambição, é empurrado para baixo até criar um magma que cedo ou tarde vai querer sair. Jung chamou isso de sombra. Tudo o que você rejeita em si retorna com força em modos distorcidos. A pessoa que finge paz e harmonia pode, num momento de pressão, explodir com uma ferocidade que ninguém esperava. A repressão cria bombas relógio emocionais. Quando explodem, devoram relações inteiras. Você já viu alguém que guarda rancor por anos e, diante de uma menção mínima, transforma uma discussão pequena em rixa épica?
Ou alguém que, aparentemente gentil, de repente se torna cortante e vingativo por um detalhe insignificante. A sombra acumulada não poupa ninguém. E a peculiaridade cruel é que quem convive com esse indivíduo costuma pensar que fez algo terrível para merecer a fúria. Não, a fúria já estava lá. Você foi apenas o fósforo que tocou na escuridão alheia. Existe também o moralista, o zelador da virtude alheia, que acredita ter vocação para salvar as almas dos outros. Esse tipo se apresenta como luz e critério, mas é, na verdade, um projetor de culpa. Sua moralidade não nasce de convicção madura, nasce de uma defesa contra desejos inconfessáveis. É mais fácil condenar o mundo do que admitir as próprias contradições. Esse comportamento vira instrumento de poder. Chamar alguém à disciplina, ao certo e ao justo, pode ser uma forma elegante de manipulação. Quem ousa discordar é imediatamente rotulado como fraco, irresponsável. O detalhe mais insidioso do moralista é que ele acredita piamente na própria narrativa. Isso quer dizer que a crítica vem revestida de sinceridade, o que a torna quase impossível de rebater. Você começa a duvidar de si, porque a objeção tem tom pedagógico, e quem não gosta de aprender algo que supostamente te fará melhor? O resultado é que, gradualmente, você reprime aquilo que o moralista aponta como defeito até perder a coragem de ser você mesmo. Vivenciar essa relação é aceitar uma camisa de força ética que não é sua. E não pense que os complexos são coisa de cinema. Complexos são nós emocionais que agem como comandos automáticos dentro de alguém. Uma palavra aciona um velho abandono, e no instante seguinte a pessoa reage como se o passado estivesse ocorrendo outra vez. Esses indivíduos não são previsíveis, são explosivos. Eles podem ser carinhosos numa manhã e, na tarde, acusadores impiedosos sem motivo aparente. A instabilidade muda as regras do convívio. Você nunca sabe quando a tempestade vem, e quando ela vem, você é responsabilizado por não ter previsto o tempo. Esse sobe e desce emocional é uma armadilha psicológica. Você aprende a identificar gatilhos, a evitar assuntos, a moldar seu comportamento na tentativa inútil de alcançar estabilidade. E enquanto você vive em modo prevenção, a outra pessoa vai acumulando foco no próprio drama, como se o mundo fosse um palco construído exclusivamente para suas repetições traumáticas. Jung nos adverte que o complexo não é apenas problema neurológico, é colonização do presente pelo passado. E quem convive com um colonizado acaba sendo território ocupado. Por fim, temos o que hoje se chama, de forma mais moderna, de vampiro psíquico. Não espere presas e capas. Espere solicitações constantes, emergências emocionais fabricadas, vitimização perpétua e uma fome insaciável por atenção. O vampiro psíquico não te rouba objetos. Ele te descasca por dentro. Ele consome seu tempo, suas palavras e, mais devastadoramente, seu senso de prioridade. Tudo gira em torno do vazio que ele carrega, e você, por bondade ou culpa, passa a ser a alternativa para preenchê-lo. Relacionar-se com um vampiro psíquico é como tentar encher um balde com furos. Por mais que você dê, a sensação de falta permanece. E quando você finalmente percebe o dano, a culpa já foi internalizada. Você se sente egoísta por querer espaço. Naturalmente, o vampiro vira vítima e, com maestria, inverte papéis. Quem pede distância é frio. Quem pede atenção é humano. O desgaste não é só físico, é existencial. A questão que Jung levanta aqui é direta. A individuação, tornar-se si mesmo, exige fronteiras. Onde não há fronteira, há devoração. Diante desse panorama sombrio, talvez a grande novidade seja que esse mapa de riscos não serve apenas para denunciar os outros. Serve para nos revisar. Quantas vezes você reconheceu em si um lampejo de persona? Quantas vezes projetou culpas? Quantas vezes dependurou sua paz nas mãos de alguém? Jung não propõe uma caça às bruxas. Propõe um chamado ao exame. Ele suplica em linguagem menos dramática. Torne consciente o que te guia.
Porque o problema não é ter sombra, máscara ou dor. O problema é deixar que esses conteúdos controlem sua vida sem que você saiba. A saída não é dramática nem rápida. Não existe fórmula mágica que exorcize projeções overnight. Mas existe caminho. Desenvolver consciência, aprender a perguntar, isso é meu? Quando a emoção chega, estabelecer limites que não sejam explicados como atitudes de frieza e abrir-se para a própria escuridão sem transferi-la. Jung fala em individuação, processo longo, solitário às vezes, mas libertador. Individuar-se é retirar dos outros a responsabilidade pelo seu equilíbrio e assumir com trabalho honesto a tarefa de se integrar. Se você está rindo com desconforto porque lembra alguém da família, do trabalho ou do seu passado amoroso, ótimo, esse desconforto pode ser o início de uma escolha. Escolha não mais ser instrumento das histórias alheias. Escolha recuperar seu tempo e sua voz. Escolha, sobretudo, valorizar o silêncio que permite ouvir o que pulsa dentro de você. Porque é ali, e somente ali, que se encontra uma bússola que não foi emprestada por ninguém. Você pode começar com passos pequenos, perceber quando uma conversa te deixa drenado, registrar mentalmente emoções que surgem após quem esteve ao seu lado, praticar o não sem justificar excessivamente, e buscar leituras ou acompanhamento que te ajudem a nomear processos. Jung, claro, não é charada, é ferramenta. Aprender a distinguir projeção de crítica, persona de autenticidade, sombra de ataque real, é aprender a voltar para si. E se você chegou até aqui, então eu te convoco. Escreva nos comentários qual desses perfis você reconheceu, nos outros em si ou em ambos. Sua história pode ser a faísca que alguém precisa para se olhar no espelho com menos medo. Se você quer aprofundar, tem um material prático nos links fixados, onde eu explico exercícios para colocar limites saudáveis, identificar projeções e começar a trabalhar a sombra sem afogá-la em culpa. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Aqui a ideia é simples: menos drama performado, mais trabalho profundo. A promessa não é transformar você em santo, mas em dono da própria vida. Agora feche os olhos um segundo e pergunte-se: com quem eu dividi minha paz esta semana? Com quem eu a neguei? Faça esse inventário sem autopunição, apenas observação. Porque o primeiro passo para não ser usado como depósito de sombras alheias é reconhecê-las. E quando você faz isso, o mundo não fica mais perigoso. Fica menos enganoso. Fica mais honesto. Eu te vejo no próximo vídeo, onde vamos explorar exercícios práticos para estabelecer limites e reconquistar sua autonomia emocional. Não é fácil, mas é urgente. E, francamente, ninguém